Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, aqui dividindo os microfones comigo, Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem por aí? Oi, Dipp, e oi para você que está aqui com a gente nesse programa. A gente já falou muito aqui sobre a proposta do nosso programa de trazer conversas que ajudam a entender e a reimaginar o Brasil. Mas o Pauta hoje vai falar com uma pessoa cujo trabalho é tentar registrar o Brasil em seus momentos históricos e em seus simbolismos através de imagens marcantes. Pensa aí em 10 fotos que te marcaram nos últimos 10 anos no cenário político e provavelmente algumas delas foram clicadas pela nossa convidada de hoje, a fotojornalista Gabriela Biló, que trabalha na Folha de São Paulo. A Biló é responsável por algumas das imagens mais compartilhadas nesses últimos tempos nas redes sociais. Mas o valor do seu trabalho é bem maior do que o seu poder de viralização. As fotos dela capturam momentos emblemáticos do nosso país, registrando cenas que com certeza vão atravessar o tempo. E ainda mais agora que a Biló lançou pela editora Fósforo o livro A Verdade Vos Libertará, que traz imagens desde as jornadas de julho de 2013 até a invasão de Brasília em janeiro desse ano, formando um mosaico dessa década intensa. O livro é um projeto bem interessante porque traz também junto das imagens uma série de notícias, memes e áudios que podem ser acessados através de um QR Code que foram organizados pelo Cristiano Botafogo e pelo Pedro Daltro, apresentadores do podcast Medo e Delírio em Brasília, que talvez você também escute por aí. Além dos áudios, tem uma belíssima interpretação gráfica do artista visual Pedro Inoue. A Biló aqui hoje vai contar pra gente um pouco sobre esse livro e bastante sobre os bastidores do seu trabalho como fotojornalista. Dividir sobre como é ter o trabalho de observar e ser testemunha de momentos históricos da política nacional. E quem conversa hoje com a Biló vai ser a Clary, porque no momento da gravação dessa entrevista eu estava em uma conferência na Itália e realmente por causa do fuso horário eu não consegui participar dessa vez. Mas antes de passar o bastão para essa conversa da Clarissa com a Biló, que vai abrir para a gente as páginas dessa história, fica aquele recado. A história da agência pública, que também acompanhou essa década de transformações, só chegou até aqui graças ao apoio das nossas aliadas e dos nossos aliados. Se você quer apoiar o nosso jornalismo para ir ainda mais longe nesse momento histórico, o caminho é ir em aliados.apublica.org e ver a melhor forma de contribuir com o nosso trabalho. Se você já nos apoia, nosso muito obrigada. E bom, como toda fotojornalista, nossa convidada já está a postos, então bora para a pauta. Então, Biló, é um prazer te ter aqui, logo em seguida aí do lançamento do teu livro. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui no Pauta Pública. Imagina, obrigada eu, pelo convite, estou super feliz de poder participar. Bom, então vamos começar pelo começo. Biló, conta pra gente, como é que você chegou no fotojornalismo, como é que foi o teu caminho e as tuas escolhas que te trouxeram até aqui? Bom, eu me formei em jornalismo, eu escolhi o jornalismo, na verdade, porque eu queria ser escritora. E aí eu escrevia muito mal, ainda escrevo. Pensei que o curso de jornalismo fosse me ensinar a escrever de uma forma mais objetiva, porque minhas ideias eram muito etéreas, então eu achei que o jornalismo ia me dar um foco, assim, uma forma de eu conseguir me expressar melhor, E aí eu aproveitei os 4 anos de jornalismo para experienciar diferentes áreas, entender quais eram os meus gostos, e no final acabou que eu me apaixonei por imagem, assim, com a rapidez que ela informa e a forma democrática que ela informa, porque às vezes você precisa, existem muitos analfabetos funcionais e muitos analfabetos no Brasil, e a imagem informa antes do texto. Então, acho que foi isso que me fascinou, assim, como ela viaja mais rápido no tempo, como ela é lida mais rápido. Então, foi quando eu me formei, eu olhei para trás e pensei, tá, de todas essas experiências que eu tive, qual foi a experiência que eu mais gostei? Aí eu acho que foi no fotojornalismo, assim, eu achava a profissão mais legal do mundo. Eu sou fotojornalista, achava super legal. E aí decidi, falar, então tá, assim, minha mãe falou para mim, olha, filha, de fome você não morre, vamos lá. Então, tive muito privilégio, de ter minha mãe que me apoiou até eu conseguir andar com os meus pés, mas trabalhava muito, assim, trabalhava às vezes 12, 14, 16 horas por dia. Eu tinha um radinho bombeiro, e aí eu ficava copiando as ocorrências para tentar chegar primeiro em tudo que acontecia, porque eu ganhava por foto vendida, Eu trabalhava numa agência independente, então eu ganhava por foto vendida.
Então eu tinha que chegar primeiro, fazer as fotos primeiro e transmitir primeiro para os portais comprarem, jornais comprarem. E aí comecei a rastrear a desgraça, né? Basicamente, para conseguir fazer meu nome aparecer. Aí veio junho de 2013, e aí meu nome começou a aparecer mais vezes para os editores e consegui entrar no Estadão. Aí depois fui para a Folha, hoje estou na Folha. Né? Bilal, você falou desse caminho, mas eu queria te perguntar um pouco como é que é o dia a dia do trabalho do fotojornalista, assim, porque a gente às vezes que está no meio jornalístico, enfim, tem um pouco a dimensão de que demora até uma foto acontecer. Mas acho que seria bem legal te ouvir sobre isso e também sobre como é que foi ser mulher nesses espaços no começo da tua carreira. O dia a dia depende muito de que cidade você está. Então, a cobertura de São Paulo é uma coisa, a cobertura de Brasília é outra. São, assim, outro tipo de pauta, outro tipo de deslocamento que você tem que fazer, outro tipo de timing, né? Aqui em Brasília, meu dia é basicamente, assim, na noite anterior, leio o jornal, né? A Folha, por exemplo, sai às 11 da noite, então você tem que estar sempre lendo os portais. Eu uso muito o Twitter, porque o Twitter é super rápido. Tem a pauta do dia, mais ou menos, o que os repórteres vão fazer, eles já mandam na noite anterior, mas isso é uma previsão, não é exatamente o que vai acontecer, mais ou menos o que pode acontecer. Aí daquelas pautas, eu e o Pedro Ladeira, que é meu companheiro aqui na Folha, né? Minha dupla, né? A gente entende quais são as prioridades, o que é mais importante, que não é porque não dá tempo de estar em todo lugar ao mesmo tempo, e seleciona por relevância. Quando você fotografa, política principalmente, ou qualquer outra coisa, na verdade, você não necessariamente está fotografando o que está acontecendo, você está fotografando o tema que aquilo que está no ar no dia. Por exemplo, você vai fazer o presidente Lula lançando, sei lá, um programa que ajuda sei lá, libera mais verbas para escolas, ou sei lá, uma coisa assim. Você nunca vai fotografar o presidente Lula com um documento ou assinando um documento. Isso não é interessante. É sempre interessante o que está acontecendo no background, né? Qual é o bastidor disso? Então, não, olha, tem uma rixa com o ministro, tem um mal-estar com quem, ou pode ser que hoje seja aprovada no Congresso alguma outra proposta do governo que é muito importante, o governo está tenso, o governo está positivo. Então, nunca é só sobre o que está na sua frente, e sim sobre o que está acontecendo em volta. Né? Então, a leitura política vem daí. E aí você fica atrás, não tem muito horário. A rotina em São Paulo era uma rotina mais de 8 horas, mais bonitinha, assim. Mas aqui em Brasília a gente não tem muito horário, é na hora que as coisas acontecem mesmo. O fotojornalista está sempre tentando estar no lugar certo na hora certa, é basicamente isso. Então, você tem sempre que se antecipar aos fatos. Por isso que a gente sempre espera muitas horas para fazer uma foto. E também são muitas horas de experiência adquirida para saber onde está, para ter essa leitura do que é, o que não é interessante. E é isso, basicamente. Aqui em Brasília, principalmente, você tem que estar cobrindo um evento, você tem que chegar muito antes, e aí depois do evento você tem que se posicionar bem, então você tem que escolher um bom lugar. Aqui, principalmente, andar com um chapéu, protetor solar, as lentes, né? Tem que ter sempre lente grande angular, pelo menos 2 teles. Então, tem que estar sempre preparado para tudo, basicamente. Por aqui eu carrego também uma escadinha, porque nem sempre, às vezes os câmeras sobem muito, eu não consigo passar, então eu uso a escadinha para subir, para ficar mais alto. E eu acho que as questões de ser mulher são as mesmas questões de ser mulher em qualquer ambiente que é dominado por homens, né? São as mesmas questões. A gente vê muito machismo, tem muita misoginia. No começo da carreira é ainda mais difícil, porque é sempre você tá naquela posição porque você tá dando para alguém, porque você saiu com alguém, então nunca é porque é seu mérito, não é sempre mérito de algum homem, né? Então muitas vezes eu já ouvi uma vez assim, mas não sei quem que te trouxe para Brasília. Não, ninguém me trouxe para Brasília, eu vim para Brasília, meu trabalho me trouxe para Brasília. Então tem essas coisas de colocar sempre o meu mérito do meu trabalho nas mãos de um homem. Isso é bem comum, assim, mas quem era o editor dela? Gente, era eu que estava fotografando, sabe? Tem essas coisas, né? E tem, lógico, quando você está começando, ainda pior. Quem é essa menina? Ou, por exemplo, sai da frente, menina, sabe? Não, porque sai da frente, eu cheguei antes, eu tenho o direito de estar aqui. Eu me posicionei antes de você, né? Não importa quem você é, eu cheguei antes, esse lugar é meu. Então tem muitas essas coisas, assim, e a crítica à mulher, e a mulher é aquela coisa, né? Quando eu me defendo, eu sou briguenta, eu sou chata, eu sou histérica. Ou seja, se eu levo uma cotovelada e eu falo aqui não, é tipo, tá nervosa. Agora, se você dá uma cotovelada num cara e ele fala aqui não, você fala, opa, desculpa, não, invadiu o espaço dele aqui.
entendeu? Então, tem essa coisa também do espaço da mulher, né? O espaço do homem é muito maior do que o da mulher. O espaço físico, né? A gente vê quando a gente anda na rua, a gente desvia dos homens, os homens às vezes só faltam passar por cima de você enquanto anda na rua, né? Os homens não têm o hábito de desviar de outra pessoa. Então, eu não acho que alguns são bem descarados, né? Algumas misoginias que eu sofro são bem descaradas, pelo fato de eu ser mulher, incomoda, né? Outras não, outras é estrutural, é o machismo estrutural, que você vê que tá ali, alguns comentários, né? Umas brincadeiras que não são brincadeiras, que em 2023 já não é mais legal, então você fica desconfortável, porque você tá ali, você ouve um comentário sobre uma assessora que passou, uma repórter que passou, e é exaustivo ser sempre a pessoa que fala, porque você vira chata, você perde os amigos, e aí os caras são todos amigos, e você é a mina chata, que ninguém pode fazer nenhuma brincadeira perto dela. Então essas coisas são cansativas, né? Uma hora, às vezes você fala, eu só quero me concentrar no meu trabalho. Sim, eu gostaria de ter o privilégio de só precisar me concentrar no meu trabalho e não ter que ficar me concentrando com essas questões externas, né? Então, acho que tem um pouco disso, mas tem coisas assim que eu entendo que são estruturais, né? E a gente vai mudando aos poucos. Tem algumas mulheres que trabalham comigo, aqui em Brasília, tem a Andressa Anroletti e tem a Fátima, por exemplo, que são duas mulheres que trabalham aqui comigo no dia a dia. Tem muitas outras que não estão no dia a dia, mas que trabalham aqui, a Jaqueline Lisboa, enfim, são várias. Mas no dia a dia eu sinto muita falta, porque quanto mais mulheres, mais inibidas esses comentários ficam, e às vezes você... Teve uma situação muito engraçada esses dias, a gente estava conversando no comitê de fotógrafos, e era uma discussão sobre economia, sobre a taxação da Shine e o recuo do governo, enfim, a gente estava conversando nós entre fotógrafos sobre esse recuo do Haddad e tal, e aí eu defendi o meu ponto do que eu achava que era e tal, e aí tinha um fotógrafo que não estava concordando comigo, e não é isso, não é isso, não é isso. E aí tudo bem, do jogo. Aí veio um outro fotógrafo e falou exatamente a mesma coisa que eu. Exatamente a mesma coisa que eu. E aí ele falou, não, sim, isso eu entendo. Aí tem um quarto fotógrafo na história, que é bem mais jovem, e é um fotógrafo negro. E aí é diferente, né? Porque aí ele sente a opressão também, né? E aí ele virou e falou, Biló, mas você acabou de dizer isso. Aí eu falei, eu sei, mas é que eu sou mulher. Aí ele deu risada, porque, lógico, ele também sente a mesma coisa, que as falas deles não são tão legítimas, né? Contra um homem branco. Então, assim, é a mesma coisa, assim, sabe? Quem mais perceberia, além de um homem negro, uma mulher? Ou talvez uma pessoa trans, ou, sabe? Então, essas pessoas percebem que o homem está replicando a minha fala e está sendo ouvido, mas é o lugar da dor, né? Então, é assim, outra situação, mas achei super interessante porque ele é bem mais jovem, então ele tem uma visão de mundo, né? Então eu acho que é muito importante a gente ter pessoas jovens no fotojornalismo e principalmente que o fotojornalismo seja diverso, até pela própria credibilidade do fotojornalismo e do jornalismo. Quanto mais diversidade você tem, por mais tempo a profissão vai sobreviver, porque as pessoas vão se identificar com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está sendo mostrado, e aí você tem credibilidade. Então, se você tem sempre as mesmas pessoas mostrando as mesmas coisas, você fala, bom, isso aí para mim não significa nada, porque isso não condiz com o que eu penso, não condiz com o meu mundo, né? Um clássico essa cena que você narrou, né? Um clássico. Mas então, Biló, falando do seu trabalho, você acaba de lançar, né, A Verdade Nos Libertará, que combina fotos e análise política, e você pensando tudo isso, junto também com outros colegas, né, que desenvolveram o trabalho junto, o Cristiano Botafogo, o Pedro Daltro, do Medo e Delírio, e também o Pedro Inoue, artista. E aí eu queria te perguntar qual que foi a sua intenção, a intenção de vocês que está lá impressa no livro. Qual que é a mensagem? Quais são as mensagens? Qual que é a história que esse livro conta? Esse livro conta sobre uma nova ascensão da extrema-direita do Brasil e sobre como as redes sociais são poderosas, como que as redes sociais e a tecnologia foi avançando e isso foi sendo apropriado pela extrema-direita, que usou com maestria nesses últimos 10 anos. E a ideia, até o próprio nome, né, brinca com isso, é questionar a história, questionar a realidade, porque a gente sabe que a história é escrita por quem está no poder. E então a gente viu nesses últimos 4 anos a ditadura sendo chamada de revolução. Então que história é essa que está sendo escrita? Eu acho que esses 10 anos foi um lugar de trauma para muitas pessoas. A gente teve uma pandemia no meio, né? Foi um momento extremamente doloroso. E a gente tende a esquecer, a querer esquecer o que aconteceu, porque é de um lugar doloroso, né? E esse livro é uma forma de registrar e deixar ali o que aconteceu,
para que uma ditadura não seja chamada de revolução. E a ideia do livro de fotos, a gente tenta fazer um livro bem acessível, né? Assim, eu sei que R$ 150 não é acessível para todo mundo, é o preço do livro. Você encontra mais barato em outros lugares, mas o preço padrão que você vai encontrar na maior parte das livrarias é R$ 150. Não é barato para o brasileiro, mas para um livro de fotos é barato, né? Um livro colorido, com papel bom. Então, assim, porque a gente queria que ele tivesse essa capilaridade mesmo, assim, para mais pessoas poderem ter acesso a essa história e não deixar essa verdade ser corrompida. Mas também lembrando que aquela é uma verdade, é uma forma de ver essa narrativa política, esse arco político de 10 anos, de 2013 a 23, né? Com junho de 2013 começa as manifestações e termina com o 8 de janeiro, né? É um arco só, é uma verdade só. E as pessoas que olham o livro estão, nas minhas fotos, elas estão literalmente vendo como eu vi. É meu olhar, é a minha verdade. E aí você tem as intervenções gráficas do Pedro Inouye, que eu acho que é um gênio, um artista visual incrível, que também colocam a forma com que ele vê as coisas, e tem os áudios do Medo e Delírio, que também é a voz deles, de como eles veem esse arco político, né? Mas são todas verdades, mas o que é a verdade, né? O que é o real, o que não é o real? Então é uma brincadeira com essa frase, que é uma frase bíblica, e é uma frase que a extrema-direita usa muito, mas que é muito questionável, principalmente quando a gente fala da disseminação de fake news que começou pela extrema-direita. O que é a verdade? Então tem uma ironia nisso. E aí o livro, a ideia é que ele seja um livro que ajude as pessoas a reverem esse período sem serem traídas pelas próprias memórias, né? Eu acho que a ideia é que ele seja bem sensorial, ele é um livro bem sensorial e que impacte no pessoal, do tipo que as pessoas olhem e falam, essa é a minha história também. Então, que seja uma coisa pessoal delas, que elas olhem e lembrem, não, sim, eu tava lá, olha aqui e tal. Uau! Você falou, né, sobre o que é o real, e eu fiquei aqui pensando sobre também o que é o viral, né, como deve ser fotografar nesse mundo da internet que, enfim, várias imagens ficam virais e várias fotos tuas viralizaram muito, mas várias outras imagens produzidas X no mundo são as que mais viralizam, assim. E aí, o que você pensa disso tudo, assim, dessa viralização? Você fala de chegar nas pessoas, né, das pessoas acessarem, inclusive na maior parte da população que a gente sabe que não lê, que tá vendo imagem. Como é que tudo isso circula aí na tua cabeça? Eu adoro as redes sociais, todo mundo sabe que eu acho que as redes sociais e a tecnologia são uma ferramenta para a humanidade. Eu não sou contra o avanço da tecnologia, assim como a câmera digital, as pessoas que reclamavam, assim como quando veio a foto colorida, as pessoas reclamaram, a TV a cores, as pessoas reclamaram, as pessoas estão sempre reclamando quando a tecnologia avança, né? Inclusive a inteligência artificial, eu acho que a gente só precisa aprender como fazer ela virar uma ferramenta. Tu não fala agora, o fotojornalismo acabou. Sim, a gente só precisa aprender a usar as tecnologias a nosso favor. E eu acho, lógico, eu gosto que as imagens viralizem, eu gosto que quanto mais pessoas, melhor. Eu não tenho absolutamente nenhum dedo para que as pessoas peguem as fotos, façam montagens. Para mim, assim, eu acho que as pessoas têm também o direito de ter a própria leitura delas sobre as minhas imagens, porque é democratizar a forma com que ela é vista, né? Então, eu pessoalmente acho que as redes sociais ainda podem ser uma forma de revolução, né? Eu acho que o papel delas nessa disseminação é que hoje em dia você pode publicar seu material, você não precisa de um grande veículo, né? Então, a mensagem de pessoas que não têm acesso a estar dentro de um grande veículo chega a outras pessoas. Então, a gente tem uma narrativa muito mais plural, um olhar sobre o mundo mais diverso. E eu acho isso, assim, eu adoro quando eu descubro um fotógrafo novo, um fotógrafo jovem, que traz uma nova linguagem. Eu sempre tento beber dessa fonte. Não só estudar os fotógrafos clássicos, mas, o que um fotógrafo que tem 20 anos está fazendo agora? Eu tenho 34. Então, assim, é outra geração. É muito interessante como eles se comunicam. E eu, como comunicadora visual, me sinto na obrigação de estudar essas novas plataformas, essas novas linguagens. A fotografia muda muito. Não só de você publicar, não só as redes sociais, mas o jeito de captar a imagem se muda muito ao longo dos anos. E eu, como comunicadora visual, se eu quero continuar comunicando para cada vez mais pessoas, eu preciso me manter atualizada, eu preciso aprender como as pessoas estão se comunicando. Que eu acho que isso é essencial, justamente para a gente não ter essa corrupção de narrativa, né? Que cada um defende seu ponto de vista, mas que se eu quero continuar defendendo o meu ponto de vista político, eu preciso aprender que forma é essa que essa comunicação está se dando. E aí, Bilal, agora mergulhando nas fotos que você faz, queria te pedir para buscar aí no seu acervo mental
2 fotos que te marcaram, uma de 2013 e uma de 2023, e contar pra gente que fotos são essas, descrever elas um pouco pra gente, contar esses bastidores. Nossa, tem muitas fotos que eu gosto. Mas eu vou falar sobre a da Maria Antônia, uma foto que tem, que é ali na esquina da Maria Antônia com a Consolação. Foi uma esquina que ficou conhecida por um dos dias mais violentos de junho de 2013. A gente teve mais de 7 jornalistas feridos, o fotógrafo Sérgio Silva ficou cego. Foi um dia, assim, muito violento, e eu lembro que eu tive muito medo de fotografar. Eu tenho poucas fotos desse dia. Foi um dia que, assim, e eu sou uma pessoa que confio muito no meu medo, porque eu acho que o medo é um aliado meu. Não tem problema você ter medo, porque o seu medo está captando coisas que o consciente não está. Então, se você está com medo, para, respira, busca algum lugar e só sai de lá quando você não tiver mais medo. Tá tudo bem. Nenhuma foto vale a sua integridade física. E eu tenho essa foto que é bem nessa esquina, que é um policial dando um tiro, que é o começo da violência. E foi ali que começou, e foi ali que o Sérgio Silva, inclusive, ficou cego. Foi ali que o maior número de pessoas se machucou, foi naquele momento. Então essa foto é bem marcante para mim, porque eu sempre olho e penso, eu poderia estar do outro lado do tiro, né? E não desse lugar a salvo que eu fiz a foto. E pelo fato de eu ter tido muito medo, é uma foto que me marcou, e não pela qualidade da foto, e não porque ela é incrível, mas sim porque eu entendi que alguma coisa estava errada, alguma coisa estava mudando ali. Foi aí que a gente viu o começo da disputa de narrativas. Foi a partir desse dia. E depois veio um dia do quebra-quebra no centro, que botaram fogo em tudo. E depois veio o dia do 1 milhão nas ruas. Então foi aí que foi o momento que também a imprensa começou a trocar a forma com que estava falando sobre as manifestações. E para mim essa foi o dia 13 de junho foi a semente do que nasceu as manifestações pró-impeachment. Então acho que essa foto para mim tem esse marco, tanto por causa do clique que vai mudando ali, a partir desse momento da violência, e por causa do pavor que eu senti de fotografar esse dia. Essa é de 2013. E de 2023, eu acho que a foto do pessoal quebrando as janelas do palácio. Primeiro que nessa foto que tem um rapaz se virando para mim enquanto eles quebram, que foi uma foto que eu fui abordada, perguntando o que eu estava fazendo ali, o que eu estava querendo lá, porque de novo, muita violência contra a imprensa, muitos fotógrafos se machucaram, a maioria dos fotógrafos se machucaram, e foram abordados, espancados dentro do palácio, enfim. E aí eu acho que essa foto, que é bem o momento, aquele golpista vira para mim e me aborda, e eu pego esse momento, e o palácio sendo quebrado no fundo, eu acho que é bem um símbolo de como eu estava me sentindo ali, assim, eu preciso fazer esse trabalho, e eles estão quebrando o Palácio do Planalto, e esse dia, logicamente, acho que é o dia mais marcante da década, com certeza, talvez desde a redemocratização do Brasil, acho que seja o dia mais icônico, que seja o dia que significou uma possível volta da ditadura no Brasil. Então acho que esse dia é um dia muito marcante. E essa foto, para mim, foi uma que resumiu como eu estava me sentindo ali. E você falando dessa foto desse dia, emenda aqui no que eu estava querendo te perguntar, porque talvez em alguma medida fazer fotos como essa seja também congelar alguns traumas, né? E aí eu imagino que talvez você tenha aí uma coleção de traumas congelados em imagens. E aí, para além do ataque do dia 8 de janeiro, em outras várias coberturas que você já fez, como é que é lidar com essa solidificação ali de uma situação traumática? Você tem um distanciamento quando você trabalha. Eu não tenho a mesma coragem na vida que eu tenho segurando uma câmera, assim. É como se fossem personagens diferentes, assim. A câmera dá um senso de não real para você, dá um senso de observador, como você não pertencesse àquele momento, como se aquilo fosse um filme da sua vida e você não tivesse tão presente, mas na verdade você tá super presente, mas assim, a impressão é que é meio que um filme da sua vida mesmo, assim, você olha pelo visor, você não tá olhando a cena direto, você tá olhando através da câmera, né? E acho que isso para mim é um escudo que faz eu conseguir viver essas situações, faz eu conseguir enfrentar. Tem algumas coberturas, né, que me marcaram, uma delas não política, né, eu fiz os corpos de Chapecó chegando depois do desastre aéreo que teve, foram 50 corpos que eu fiquei esperando, e foi uma semana esperando os corpos, muita tristeza, muito difícil. Para mim eu estava de boa ali fotografando a semana toda, quando acabou, e eu cheguei em São Paulo de volta, aí eu chorava, assim. Mas durante aquele tempo inteiro eu estava indo, assim.
Isso é só mais uma cobertura, isso é só meu trabalho. Não me envolvo desse jeito emocionalmente na hora que eu estou fotografando, mas depois bate, né? Lógico, assim. Então, esses 10 anos, agora falando da política, esses 10 anos bateram bastante para mim depois do dia 8, aí parece que veio tudo junto, assim. Aí você tem que lidar com tudo aquilo que você não digeriu porque você estava no frenesi fazendo e não podia parar. Esses 4 anos foram super intensos, então não tinha muito tempo para não estar bem. E depois dos 4 anos, quando eu dei uma pausa, que tipo, não, beleza, as coisas estão no trilho de novo, aí o livro terminou, eu consegui fechar o livro, aí pá, aí bate, aí vem tudo junto. Muitos de nós, jornalistas ou não, passaram por esse vem tudo junto, né? Depois do fim do governo. Mas enfim, agora tem todo o caminho pela frente. O que tu tá pensando aí dos próximos tempos? Já imagina um outro livro? Por onde tem passado sua cabeça? Já, eu me cobro muito, né? Então eu sempre penso, tipo, tá, agora que eu tô aqui, eu tenho que dar mais um passo, eu tenho que dar mais um passo. É difícil, né? É difícil você viver o platô. Quero fazer um próximo livro, mas eu quero fazer o próximo livro não sobre política, lógico, mas não sobre políticos, né? Assim, eu gostaria de... Eu não vou ficar aqui dando spoilers, porque o projeto ainda tá andando, mas eu penso em fotografar a política sobre o Brasil, os efeitos da política sobre o Brasil, digamos assim. Um outro lado da política, né? O impacto direto nas pessoas. Então, eu tô pensando mais por aí, assim, porque tudo é político, né? Fotografar é político, viver é político, o jeito que você anda na rua é político. Então, eu não consigo sair disso. Acho que nenhum de nós consegue. Quem diz que não, porque não tá olhando direito. Mas, então, eu não tenho como sair, né? Tudo que eu fizer vai ser político, vai ser um posicionamento. Mas aí eu quero não focar tanto nas figuras políticas, num próximo livro, num próximo projeto. Massa, vamos estar aqui esperando. Ansiosa já. Biló, prazer te receber. Acho que era isso a nossa conversa. Queria até perguntar se tem algum site, qual que é a referência principal assim, do livro para a gente indicar para os ouvintes. Pela Fósforo, mas se você colocar A Verdade Vos Libertará, Gabriela Biló, você acha em vários sites diferentes. Acho que é legal, às vezes tem alguns que são mais baratos, outros não. Então acho que é legal a pessoa dar uma pesquisadinha no preço, como estão os preços, porque o que eu falei, eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso, então não tem problema nenhum as pessoas pegarem desconto, qualquer coisa, acho legal, acho que é legal as pessoas terem o livro. Então, colocaria A Verdade Vos Libertará e Gabriela Biló, que vai aparecer ali um link, você vê quais são as melhores condições para você, tá tudo certo. Obrigada pelo convite, adorei participar, e acho que é isso. Obrigada, gente, obrigada por ouvir também. Obrigada aos ouvintes. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora de a gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Se você ainda não ouviu a Rádio Escafandro, faça esse bem aos seus ouvidos hoje mesmo. Comandado por Tomás Chiaverini, a Rádio Escafandro é um podcast para mergulhos profundos. Os temas vão de política à ciência, de cultura à saúde, de urbanismo a comportamento. A abordagem é sempre jornalística, mas tem um pé na literatura e outro na filosofia. O podcast está com uma temporada nova no ar e cada episódio traz uma narrativa caprichada com uma história surpreendente. E por falar em surpreendente, fica a dica para você ouvir a parte 1 e a parte 2 de A História Secreta de Shin do Remei, que já estão no ar. Terminou? Então já sabe, emenda a Rádio Escafandro na sua playlist de podcasts. Bom, é isso, gente. Chegamos no fim de mais um Pauta Pública. Semana que vem a gente está de volta. E aproveita aí, já que você está com o seu tocador de podcast aberto, para ver se você já nos deu 5 estrelas. Se você nos escuta no Spotify ou na Apple Podcasts, vai ter aí a opção de ranquear o programa. Se puder, nos dê 5 estrelas, porque isso nos ajuda a chegar em mais gente. Até semana que vem, gente. Um abraço. Um beijo, gente. Até lá.